E qual é a estratégia para quebrar esse círculo vicioso, muito comum na área de ciência e tecnologia? Jean Marinho, por favor, os seus comentários. Bem, com relação ao primeiro questionamento, a participação da indústria estrangeira com o seu conhecimento, com o seu know-how na implementação das necessidades da indústria nacional para a produção do material de defesa e as suas consequências. Acho que o professor Dac até comentou esse assunto durante a sua exposição. Não é? Na medida que essas indústrias estrangeiras, que esses atores estrangeiros contribuem para que a indústria nacional possa, de fato, desenvolver no país o conhecimento e as tecnologias de que não dispõe para a implementação do material de defesa, na medida em que essas indústrias também contribuem para a formação de recursos humanos altamente capacitados para dar sequência a essa absorção tecnológica, e na medida que essas indústrias se capitalizam no Brasil e realmente desenvolvem dentro do país uma estrutura que é para ficar, não temporária, não é uma overnight. Então, eu acho que essa participação é altamente desejável e não só altamente desejável, é altamente necessária, porque efetivamente nós não podemos tudo. E, aliás, não podemos muita coisa em termos de tecnologias mais avançadas. E isso já está acontecendo. Eu acho que várias das nossas indústrias já contam com essa participação estrangeira no bom sentido. Algumas não, mas certamente a maioria sim. E isso tem nos permitido vencer uma série de obstáculos e disponibilizar produtos da indústria nacional, né, que podemos já chamar de produtos nacionais, que agregam essas tecnologias que foram nos trazidas de fora. Isso vem acontecendo e tem que acontecer. A própria Embraer, que foi mencionada aqui por Carlos Hernandes, ela integra uma série de produtos estrangeiros por uma questão de escala, por uma questão econômica e até por uma questão tecnológica. Não há necessidade, não há conveniência de que sejam fabricados no país. Então, de maneira que a resposta é positiva. Nós esperamos que essas indústrias tenham conosco uma interação muito grande para que nós possamos vencer esses obstáculos. Vamos reinventar a roda já foi inventada. Com relação à defesa cibernética, os fatos não estão associados com o programa da Estônia e a Rússia. A defesa cibernética surgiu porque inventaram a informática, a TI, a tecnologia da informação. E, de repente, nós descobrimos que é um novo espaço de defesa. Não é? Então, é algo que não é tão antigo, é uma coisa recente, é um fenômeno recente, e que nós descobrimos como um novo espaço, uma nova área, uma nova dimensão do combate, ou da defesa, ou da proteção, como queiram chamar. De maneira que é um movimento que já se observa em todos os países. Obviamente, os precursores foram os próprios Estados Unidos da América, e isso aí foi sendo desencadeado em uma sequência de dominó em todos os países, de maneira que hoje nós estamos também entrando nessa mesma onda, senão daqui a pouco todos os nossos meios vão estar vulneráveis, e todas as nossas infraestruturas críticas hoje são controladas por algum tipo de sistema informatizado. De maneira que a defesa cibernética é algo muito moderno e que certamente precisávamos ingressar imediatamente, e acho que estamos fazendo isso a passos bastante rápidos e importantes. Não sei se respondi integralmente, mas tem um problema do tempo aí na discussão. E a outra questão é tecnologias já desenvolvidas que são agregadas aos nossos produtos, tecnologias já existentes e que são integradas aos nossos produtos. Eu acho que tem alguma
alguma identidade com com o primeiro questionamento. Não é? Eu não acho isso um círculo vicioso, isso um círculo virtuoso. Nós estamos absorvendo essas tecnologias e aquilo que não nos interessa fazer aqui, nós temos que buscar em algum outro lugar. Não é? Eu estava vendo ontem, por acaso, uma coisa muito simples, um exemplo muito simplório para exemplificar isso. Uma propaganda, uma aeronave, de uma das empresas brasileiras, de uma mala, simples mala, uma bagagem. E a mala era circundada por uma série de setas que indicavam de onde tinham vindo as tecnologias para fazer a alça, para fazer o material da mala, para fazer a roda, e eram 8 países participantes da fabricação da mala. Imagine um avião, imagine um carro de combate, imagine um submarino, imagine um sistema complexo, um sistema de defesa antiaérea. Não é possível que tudo isso seja feito aqui, nem haveria a mínima condição de que isso acontecesse. De maneira que eu acho que nós temos que buscar o caminho do meio. Não é? E o caminho do meio, nós é que temos que descobrir. A indústria tem que nos dizer, nós estabelecemos os requisitos, a indústria responde com as suas capacidades e nós vamos buscar o caminho do meio. Dos extremos não é possível, não vai dar certo e nós não teremos condições de prosperar se não for dessa maneira. É a minha impressão. E é com isso que eu tenho, isso que eu tenho observado nos últimos anos, que tenho lutado com material de defesa militar há vários anos, não somente agora com o chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia. Eu acho que não vai ser à vontade. Obrigado, Leonel Maia. Seguindo a sequência da chegada das questões na mesa, vou apresentar 3 ao professor Mauro Borges. Primeira do professor Eduardo Brink. A questão se refere à possibilidade da criação da figura de redes de empresas ad hoc para o desenvolvimento de projetos de produtos de defesa. A característica desejável nessas redes seria a isenção total de tributação nas transações entre essas empresas apenas para fins de desenvolver determinado projeto. E apenas as transações da empresa líder da rede com o cliente final seriam tributadas, assim eu entendi aqui. Ou seja, a rede funcionaria para fins fiscais como se fosse uma única entidade. A outra pergunta da senhora Luísa Turbino. Como estudante de Ciências do Estado pela Universidade Federal de Minas Gerais, gostaria de saber como deve ser a atuação do Estado brasileiro para modificar o cenário de dominação das grandes empresas privadas estrangeiras na oferta de equipamentos militares. E a terceira, do senhor André Demétrio. Como a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial pretende preencher a lacuna existente em mão de obra especializada para a indústria de defesa? Existe uma política especial para trazermos mão de obra estrangeira especializada para atender às demandas atuais e também contribuir para a geração de mão de obra local, trazendo know-how e métodos? São as 3 perguntas. Pergunta do Eduardo. Primeiro, ela chegou num bom momento da regulamentação do litígio. Né? Então, ela, nesse sentido, ela é muito. Ela procede. Né? Estou falando aqui livremente, tá? Isso tem que ser analisado tecnicamente. Eu estou falando livremente. Como, eu já estou imaginando aqui como operar
uma entidade única fiscal. Quer dizer, essa é a dificuldade operacional. A gente teria que trabalhar isso tecnicamente. Me parece que a ideia não é ruim, então a dificuldade primeira é como operacionalizar uma unidade fiscal. A segunda dificuldade é como você construir os colaterais para essa unidade única fiscal. Quer dizer, isso também, eu tenho aqui de cara aqui na mesa um pouco de dificuldade de construir uma solução tecnicamente viável aqui. Estou fazendo por enquanto um brainstorm dessa possibilidade. Quer dizer, mas o momento é muito oportuno porque é o momento da regulamentação da MP 544. Quer dizer, então, essa é uma boa questão que, né, para ser colocada sobre a mesa. Relevante, eu considero o ponto que o Eduardo levantou. A questão da Luísa sobre a dominação de empresas estrangeiras nos produtos estratégicos de defesa, quer dizer, isso o general, acho que já a posição dele eu concordo. Eu acho que nós temos que partir da atual estrutura de competição dessa indústria. Evidentemente, a indústria de defesa é uma indústria mundial, do ponto de vista da estrutura de competição. Quer dizer, a grande questão é como que a gente também pode ser um grande player dessa indústria. Quer dizer, mas a natureza dessa indústria, por questões de escala, ela opera em nível mundial. Né? Nós não podemos, seria uma ingenuidade a gente tratar essa indústria como uma indústria local. Quer dizer, o exemplo da Embraer é conspícuo. Quer dizer, né? A Embraer ela só se tornou competitiva porque ela tem uma cadeia de suprimento mundial. Ela pega o estado da arte dos supridores internacionais, quer sejam nacionais ou não, para poder ser competitiva. É evidentemente que o objetivo da política industrial é estimular que uma parte desse suprimento seja o suprimento dado por empresas nacionais. Agora, quer dizer, nós temos que ter esse cuidado. Quer dizer, essa indústria tem uma escala de operação mundial e, consequentemente, temos que evitar, nesse caso, qualquer tipo de xenofobia equivocada. Quer dizer, não é isso que a gente está colocando aqui. Nós estamos querendo ser um player internacional dessa indústria. Deixar isso muito claro para não trazer mal entendidos. Né? E aí nós temos muitas oportunidades. Né? Por exemplo, a própria construção, né, da divisão, né, o que era a divisão, virou, né, uma unidade de negócio própria, que é a Embraer Defesa, caminha no que nós estamos pensando aqui, toda a sua cadeia de suprimentos. Né? O projeto KC-390, por exemplo, ele cria uma grande oportunidade para o maior desenvolvimento das empresas de suprimento no Brasil. Né? Ele envolve, né, offset, uma série de aspectos de compensação e transferência tecnológica que criam uma oportunidade efetiva. Então, foi importante a pergunta até para eu poder explicar melhor o que é a minha visão sobre a indústria de defesa, né? Que é a sua natureza mundial por questão de escala, e nós queremos ser um player dessa indústria. E, finalmente, uma outra questão relevante é a questão da mão de obra especializada para a indústria de defesa. Quer dizer, eu considero que nós temos um problema geral, e eu enquadraria essa questão da indústria de defesa no problema geral. Quer dizer, no Brasil, um dos grandes gargalos
que nós temos é infraestrutura de capital humano. Quer dizer, o Brasil, por diversos fatores, a gente caminhou lentamente na qualificação da nossa força de trabalho. Quer dizer, se a gente pegar o período, né, todo o período da industrialização do pós-guerra, em média, nós acrescentamos um nível de escolaridade a cada 10 anos na força de trabalho. Isso é um processo extremamente lento, se você compara com países que tinham um nível de industrialização semelhante ao nosso no pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial. O próprio exemplo da Coreia, que é um país menor do que o nosso, mas ele começou a industrialização até um pouco atrasada em relação ao Brasil. A ampliação, né, a intensidade do nível de escolaridade em relação ao tempo da industrialização, ele foi muito maior do que a experiência brasileira e também de outros países latino-americanos como o México, pegando em países de grande porte, né? Não países pequenos que aí tem outra situação muito mais complexa do que a nossa. Então, eu considero que nós não vencemos esse desafio, essa é a minha visão. E, tanto é que esse é das ações sistêmicas explícitas do Plano Brasil Maior. Quer dizer, nós estamos trabalhando duramente junto com o Ministério da Educação, CNPq, CAPES, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, tanto no Pronatec como no Brasil Sem Fronteira, que tem a dificuldade que Dark mencionou, que é real. Então, tem que ter muito cuidado na estruturação do Brasil Sem Fronteiras. Quer dizer, esse não é um plano simples. Nós temos uma longa experiência de treinamento no exterior, né, à medida que foi criado o nosso sistema de ciência e tecnologia, particularmente a criação da CAPES e do CNPq. Então, é uma longa experiência e nós temos que olhar para essa experiência, né? Quer dizer, eu sou um dos produtos dessa experiência, né? Eu fui treinado no exterior, quer dizer, então a gente tem que ter muito cuidado nisso aí. Quer dizer, então eu colocaria, esse talvez é o maior desafio para a gente, de fato, galgar um degrau de um país desenvolvido. Quer dizer, enquanto a gente tiver uma escolaridade média da força de trabalho como a que nós temos, nós não vamos vencer esse desafio. Então, se eu puder isolar na variável crucial, qual que é o maior desafio da política industrial brasileira hoje, é a questão da qualificação da força de trabalho. E a indústria de defesa deixa isso a nulo, né? essa dificuldade. Muito obrigado, professor Mauro Borges. O nosso tempo, infelizmente, já está se esgotando. Há questões de extrema relevância que demandariam certamente um movimento mais largo a respeito dos pontos assinalados, mas eu pediria que eu faria agora as outras perguntas já para o professor Dark Costa e para o professor Carlos Aguiar. De fato, nosso tempo se esgota. Ao professor Dark Costa, do coronel venezuelano Hermes Cassenho, se entendi bem, há alguma proposta concretizada para o desenvolvimento da indústria militar sul-americana no contexto da Unasul? E para o Brasil, uma indústria de defesa sul-americana forte e consolidada é uma oportunidade ou uma ameaça? O senhor Edivardo, ainda o professor Dark Costa, a cooperação na indústria de defesa internacional está sendo objeto de grande desenvolvimento nos países industrializados. Governos, indústrias e organizações normativas, ISO e outras, estão tentando integrar toda a cadeia produtiva de sistemas complexos, desde a fase de concepção até a sua destinação final. O senhor não acha que o Brasil e os seus vários órgãos do governo brasileiro deveria dar atenção a esse problema? Ao professor Dark Costa, ao professor Carlos, também foi dirigida ao moderador, mas deixo aos dois, do coronel Vasconcelos. Se os senhores fossem indicados para o cargo de ministro da Defesa,
Considerando a experiência empresarial, como seria tratado o tema de inovação para a área de defesa e segurança? Ainda para os nossos dois expositores, professor Carlos e professor Dac Costa, o senhor Carlos Dias, não parece contraditório o governo querer estimular uma indústria na área de segurança e considerar o mercado nacional estratégico, desenvolver uma campanha de desarmamento civil? Ou seja, agora melhorando o questionamento, se não há aqui uma contradição entre essas duas propostas. Há uma pergunta do senhor Silvio dos Santos, ela foi apresentada a toda a mesa e eu solicito aos professores Carlos Aguiar e Dac Costa que comentem. O senhor Silvio Santos repetindo: os índices de mensuração da inovação para o setor de defesa, quando existem, são importados do setor civil de mercado ou de órgãos não voltados para a defesa. Não seria interessante investir num índice próprio para a área de defesa, desde que já se admite que também é uma área de conhecimento? Bom, a primeira pergunta diz respeito à questão da indústria de defesa para a América do Sul, se a Unasul está preocupada com isso, etc, etc. A Unasul tem um conhecimento mais pelos jornais, mas eu sei que existe um Conselho de Defesa na Unasul, e uma das coisas que o Conselho de Defesa da Unasul deve procurar é a criação de uma indústria de defesa comum, pela questão que eu falei anteriormente da questão da escala, né? É importante colocar o seguinte: eu tenho um vício de professor. O professor gosta de enfatizar as coisas, né? Até para despertar. É evidente que você não pode fazer tudo. Você tem que fazer aquilo que é relevante. Essa é a questão. Fazer o que é relevante. Ter em mãos nacionais o que é relevante. Bom, então, essa questão de ser uma oportunidade ou uma ameaça, eu não consigo conceber isso como uma ameaça no momento que existe um processo de integração em curso. A integração sul-americana está em curso. Porque, diferentemente do que se escuta, o que está acontecendo é um processo progressivo de polarização no mundo. A globalização é um discurso que, na verdade, responde à mundialização que ocorre há 500 anos, desde que os portugueses descobriram um caminho para as Índias, criaram uma interação permanente de culturas e de mercados. A mundialização é um processo que tem 500 anos. A globalização é um discurso que veio depois da queda do muro. É bom que a gente saiba disso, né? E antes, eu acho que todos aqui viveram na década de 80 e sabem que globalização não aparecia. Apareceu depois que caiu o muro. E já desapareceu também, não está mais aí. O que interessa nós entendermos é o seguinte: existe um processo de polarização. Esse processo você vê na Ásia. Outro dia eu estava olhando, a China tem uma política clara de gerar déficits comerciais com os países vizinhos e superávites com o resto do mundo. Por quê? Porque ao fazê-lo transforma-se na locomotiva daquela região. A China tem esse projeto. A gente não olha bem as atividades e acaba não vendo as coisas. Então, este processo de polarização está em curso. E aqui na América do Sul também. Na América do Sul também. Não é uma ameaça, é uma oportunidade. Bom, é evidente, outra pergunta, a integração e concepção. Então, quer dizer, quando você analisa um processo, você tem que planejá-lo do início ao fim, da concepção até a produção. Você não pode planejar um processo sem verificar todas as fases que esse processo tem e levá-los adiante. Não basta planejar, tem que também implementar. Então, a outra coisa diz respeito ao processo de inovação. O Mauro tocou na questão central. O problema central é a educação. Se nós não tivermos um processo educacional capaz de transformar a nossa força de trabalho numa força de trabalho competitiva para as exigências do século XXI, nós evidentemente não seremos dotados dos bens que o século XXI exige, inclusive desde a área de defesa. É tão simples quanto isso, né? Se nós quisermos continuar sendo um país
vendedor de minério de ferro e de soja não precisa se educar muito. Mas eu não acho que essa é a perspectiva que nós tenhamos para os nossos netos, não é? Até porque o minério de ferro acaba no dia. Nós temos que ter um processo educacional capaz de gerar, em cima dos bens naturais que não foram dotados, riqueza. E para isso precisa-se de capital humano. O capital humano é a coisa mais complicada de ser feita. Porque um bem industrial qualquer, até um porta-aviões, você faz em 5 anos. Mas o indivíduo, no mínimo 20 anos para formá-lo no mundo que vai. Bom, a outra coisa, indústria de segurança e desarmamento, uma contradição. Deixa eu colocar uma coisa. A gente fala muito em defesa, isso aqui. Na verdade, o que se deve buscar é a segurança. Segurança é um Estado, defesa é um ato. Por questões de natureza política, se retirou a palavra segurança. Porque nós vamos ter uma indústria de segurança. Né? E sob certo ponto de vista, né, o desarmamento é um instrumento de segurança. Quer dizer, você deixa um louco armado, você está criando uma questão de insegurança. Então, é preciso entender que não existe uma contradição. Talvez contradição exista no modo paciente, aí é outro problema, da maneira como está se fazendo o processo. Né? Aí é outro problema. Desarmar o cidadão que é responsável, etc., deixar o bandido armado é um problema. Bom, e índice próprio de defesa, questão de índice próprio de defesa. Eu queria entender bem o que ele quer dizer com índice próprio de defesa. Né? Porque é preciso entender o seguinte, esse índice nunca vai ser 100%, né? Nunca será. Eu não sei o que ele está querendo dizer com isso, mas onde há vida há risco, e onde há risco não existe a certeza. Né? Então, o índice de defesa, se a medir a capacidade da indústria produzir para nos atender, etc., etc., eu acho que se insere dentro de um contexto maior, porque, na verdade, as indústrias também são conversíveis. Né? Eu me lembro do Roosevelt, na Segunda Guerra, chamando os principais industriais americanos e dizer o seguinte: nós vamos ter que entrar em guerra e vamos precisar converter as indústrias. E as indústrias se converteram para o esforço de guerra. O resultado foi que os Estados Unidos transformou-se na maior potência industrial em decorrência do processo da guerra, e quando acaba a Segunda Guerra, detinham mais de 50% da produção industrial do mundo. Produção essa que não era só militar, ela era, nesse momento, reconvertida para aplicações civis. E deu origem até o Plano Marshall. O Plano Marshall foi objetivando atender a demanda da indústria que havia sido. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Responder rapidamente mais ou menos 3 questionamentos. O primeiro do Coronel Vasconcelos, sobre a possibilidade de nós sermos nomeados ministro da Defesa. Esse risco, o senhor pode ficar tranquilo, que eu não corro. Se tivesse a mínima hipótese, eu socorreria ao ministro Gândara, que eu tenho certeza que ele me desaconselharia a ser ministro da Defesa. Quanto à contradição entre, e quero parabenizar aqui o nosso professor Darco, entre estimular a indústria de defesa e, em contradição à política